Senhoras e senhores, muito que bem, espero que vocês também estejam bem, como eu ainda não estou muito, mas estou melhorando, vamos à luta. Tenho tentado encaixar alguns quadros, vídeos novos aqui no canal. Por exemplo, outro dia a gente fez uma tier list com as contratações do Santos em 2022. Dessa vez é a estreia de um quadro em que eu quero dar voz a vocês, até porque eu tô quase sem. Falando sério. Eu estou pedindo em algumas redes sociais de surpresa que vocês me mandem respostas sobre um determinado tópico. Logo depois eu apago, depois de colher as respostas. A primeira vez que eu fiz isso foi no meu Instagram, FG Noronha, para quem quiser seguir, e eu perguntei o seguinte: que maldições vocês acreditam que existem no Santos? Obviamente a do Thiago Ribeiro tem até vídeo aqui no canal, o link está aqui embaixo, é exclusivo para membros, mas ela existe, vocês sabem que ela existe. Maldição do Thiago Ribeiro, para quem não lembra, é que o Palmeiras estava à beira do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Santos pegava o Vitória. Se tomasse um gol do Vitória, o Palmeiras estaria rebaixado. Thiago Ribeiro foi lá e fez um gol no Vitória, impedindo que o Santos fosse o responsável pela queda do Palmeiras, seria a terceira, e fazendo com que Kleber Machado soltasse a clássica narração. E a torcida do Palmeiras comemora o gol do Santos, que é o momento em que a gente sabe, em que tudo mudou. A chave mudou, o Palmeiras passou a ganhar tudo e a gente a sofrer. Como encerrar essa maldição? Eu não faço a menor ideia, mas a gente torce para que ela acabe logo. Enquanto ela não acaba, eu pedi para vocês mandarem outras maldições em que acreditam e aí eu vou debater aqui. Eu acredito também? Eu não acredito? Por que sim? Por que não? Vamos ao primeiro vídeo desse estilo com essas maldições. Então, vamos lá. Primeira que eu recebi aqui, do Matheus Souza e do Luiz Piscinati. Camisa listrada dá azar. Além da minha cabeça, mas sempre que o Santos joga de listrado, nunca ganha. Eu já ouvi muito essa maldição, essa suposta maldição, mas essa eu não concordo. Até porque o dia mais feliz da minha vida é 15 de dezembro de 2002 e o Santos ganhou aquele campeonato, o brasileiro daquele ano, usando listrado no Morumbi. Ganhou do São Paulo usando listrado no Morumbi. Assim, essa maldição eu não consigo dizer que é verdade. Entendo que o retrospecto recente não é dos mais positivos. Alguns jogos marcantes, como aquele de janeiro de 2021, bate na madeira, cadê a madeira? Tá aqui. Nunca mais quero falar nele, mas enfim. Foi com o uniforme listrado, mas essa maldição eu não concordo. Não acho que ela exista. Com essa aqui eu concordo bastante. A maldição que diz que jogadores que o Santos perdeu por vontade deles traíram, entre aspas, o Santos, entraram na justiça contra o Santos, enfim, fizeram da sua saída algo que o torcedor não gostou, não deram certo em outros lugares. Os jogadores acabaram não funcionando em outros clubes como funcionaram no Santos. Então, por exemplo, aqui, a Manu Soares, a maldição que assola os ex-jogadores ingratos, malcriados, gostei do malcriados, do Santos. Uma hora a conta chega. O Iago Pimenta, jogador que sai pelas portas dos fundos, nunca mais é o mesmo. O Wallace Tadeu, a famosa zica santista. Todos que saem mal têm um declínio na carreira. E o Léo Carlos Dias, a maldição contra jogador ingrato. Vídeo Lucas Lima. Nessa eu acredito piamente. Claro que vai ter jogador que vai sair aqui pela porta dos fundos. Você pode até forçar, digamos, um Yuri Alberto. O Yuri Alberto podia ter assinado um contrato e optou por não assinar. Na discussão, mas é só um exemplo simples. E deu certo. No Inter, foi fazer dinheiro lá na Rússia, enfim. Mas claro que o Lucas Lima aqui é um grande exemplo. O Arouca, jogadores que saíram como o Ganso, forçando sua saída, não dando dinheiro, ou pelo menos não tanto dinheiro quanto deveriam, no sentido de venda mesmo, ao Santos, que forçaram sua saída dessa maneira para ganhar mais em outros clubes, como foi o caso do Lucas Lima, realmente nunca deram certo. Eu tento nem lembrar dos casos que deram certo, como o do Yuri, mas esses mais clássicos, como Arouca, Ganso e Lucas Lima, para mim, já fazem com que a maldição seja verdadeira. Falando em jogadores e dinheiro nessa relação, o Léo Prandi faz um bom comentário aqui. A maldição do jogador muito caro e renomado que aqui flopa. Bom, essa eu concordo plenamente também. As maiores contratações em termos financeiros da história do Santos são casos clássicos de erro. Top 3, por exemplo. Damião, Cueva, Montilho. Deram errado. Felipe Aguilar tá ali no bolo, eu não acho que deu tão errado quanto muita gente diz, teve suas boas partidas e simplesmente vira a chave naquele escorregão contra o São Paulo. Mas enfim, você pode dizer que deu errado também. E às vezes também jogadores que nem custaram caro na compra, né, como foram esses, mas por exemplo o próprio Goulart, que no momento tem dado bastante errado, sendo o maior salário do elenco. Acho sim, de fato, que o Santos, quando compra jogadores por muito
muito dinheiro, esses não dão certo aqui. Há casos que tentam brigar contra essa lógica, mas que no fundo comprovam essa lógica. Quer um clássico? Soteldo. Soteldo era para ser um dos jogadores mais caros da história do Santos. O que o Santos fez? Não pagou. E aí ele deu certo. É a realidade. O Achipaldo sabe bem disso. Então eu acho que essa maldição é sim verdadeira. Mais uma que eu vou ter que concordar, mas dá para discordar. Vocês vão entender em um instante. Inclusive, o melhor jogador do Santos hoje, eu estou gravando isso em junho de 2022, tem relação com essa maldição. E isso não é bom. Mas vamos lá. A mensagem foi a seguinte, essa eu não consegui salvar quem mandou, mas mil desculpas. Maldição da geração do quase. A geração do quase que é real. Enquanto tivermos no elenco jogadores que estavam em 2015, 2016, não vamos ganhar nada. Bom, o último título do Santos de fato foi em 16, aquele paulista que ninguém liga sobre o Audax. Se você for no elenco, tanto de 2015 quanto 2016, a maioria dos jogadores saiu. O último teria sido o Alisson. Quando o Alisson saiu, e na minha opinião, que bom que não voltou, pelo menos ainda, muita gente falou, não, então acabou a geração do quase. O problema é o seguinte, quando você entra na lista oficial de jogadores desses elencos, tem 3 nomes que aparecem e que seguem no clube. Um é o Luiz Felipe, que chegou em 2016, nem virou titular na geração do quase, ele foi jogar mais em 2017, mas estava no elenco de 2016. Se a maldição diz que é qualquer jogador que estava naquele elenco, ferrou para nós, falando português claro. Os outros 2 nomes são um pouquinho mais discutíveis, porque eles são de goleiros que sequer entraram em campo naquela época. Sim, eu falo de João Paulo e do John. Oficialmente, eles já estavam no elenco profissional em 2016. O João Paulo, se eu não me engano, até em 2015 já. Era um 3º, 4º goleiro. Eu não acho que eles se encaixam. Mas você consegue discutir. Se é qualquer jogador que estava no elenco, eles estavam lá. Até bati na madeirinha, porque, pelo amor de Deus, os 2 são bons demais pra gente pensar nisso. Mas o Luiz Felipe, se a maldição existe, ele tá aí fazendo com que ela seja real até hoje. O contrato dele é longo, não sei se ele vai sair, mas se o Alisson não voltar, já é meio caminho andado. Essa é inegável, essa é inegável. Eu nem sei o que ela quer dizer, e na verdade eu acho que ela é simplesmente consequência da maldição do Thiago Ribeiro. Mas vamos lá. É o Nilson, Rafael Guedes, Nilson, maldição da Copa do Brasil. William Lima, Nilson Noronha. Bota uma vírgula aí, William, pelo amor de Deus. Nilson Noronha não, Nilson, vírgula Noronha. Depois daquela noite, o mundo não foi mais o mesmo. Eu concordo com os 2, mas eu acho que na verdade o Nilson é uma consequência do Thiago Ribeiro. Se o Thiago Ribeiro não faz aquele gol, o Nilson não chegaria ao Santos, o Nilson não teria sido colocado pelo Dorival, a bola jamais pararia no pé do Nilson. Eu acho que é uma consequência e não uma maldição por si só. Essa aqui eu não sabia nem que era papo entre santistas até eu receber essas 2 mensagens. Uma do Pedro Souza e a outra eu não consegui salvar o nome. Então, se foi você que mandou lá no Instagram, ficam os créditos, um abraço e desculpa. O Pedro, o gol do lado da Jovem é amaldiçoado, porque em 2008 fizeram um pacto para o Santos não ser rebaixado. E a outra, o golaço do Quinones contra o Inter em 2008, amaldiçoou aquele lado da Vila Belmiro. Eu juro que eu nunca tinha ouvido falar nessa maldição, mas pelo menos 2 pessoas me mandaram. Eu não acredito nela, eu acho que a gente já foi muito feliz naquele gol. Para quem não sabe, é o gol que o Nilson perdeu, né? Vocês sabem, a bola do Quinones é naquele lado. Mas tivemos grandes momentos por ali. Se você pensar na Libertadores, por exemplo, o Santos faz gol contra o Grêmio lá, o Santos faz gol contra o Boca lá, o gol do Pituca é naquele gol. Então assim, tivemos grandes momentos da nossa história e o Quinones foi, por exemplo, pré-era Ney. O Neymar fez um monte de gol lá, né? O gol contra o Inter, por exemplo, os 2, né? Que ele dribla todo mundo, são lá. Então assim, não acho que conte na maldição, ou que conte como uma maldição neste caso. Essa é a realidade, a gente sabe. O Davi Oliveira, maldição da bola aérea. Eu não tenho nem o que falar, vocês sabem, ela é verdade. Desde o dia em que o Santos foi fundado, lá em 1912, o Santos toma gol de bola aérea. Sabe Deus por quê. Todos os zagueiros que pisam em Vila Belmiro são ruins pelo alto. E a última desse vídeo foi mandada pelo Danilo Goulart. Se não fosse a raiva causada pelo gol do Ricardinho em 2001, 2002 não teria rolado. Eu não sei se encaixa em maldição, Danilo, mas eu quis comentar, separei para comentar, porque na verdade eu acho que não é a raiva que faz o Santos ganhar em 2002. Eu só acho que aquele gol do Ricardinho faz com que a história de 2002 seja mais bonita. Não considero uma maldição. É claro que todo mundo chorou na hora, todo mundo sofreu com aquele gol. Eu lembro onde eu estava, no quarto aqui ao lado, quando eu ainda morava em Santos. Mas não acho que seja uma maldição. Eu acho que é simplesmente uma parte do caminho que nos leva ao dia mais importante da história do Santos, que para mim é a final do Brasileiro de 2002. Então eu acho que é simplesmente um pedaço
dolorido, que nos machucou, mas que sem ele a história de 2002 não seria tão saborosa. Essa foi a estreia deste quadro. Fique ligado a qualquer momento, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, pode ser aqui na aba Comunidade. Eu faço uma postagem pedindo opiniões de vocês, pra gente debater, pra vocês discordarem de mim, pra vocês mandarem outras listas mais engraçadas, como essa das maldições. Então fique de olho, me responda, seja ligeiro, que você pode aparecer aqui. Lembrando que se você não quiser aparecer, me avisa, manda junto o seu comentário. Não bota minha cara, não bota meu nome, e aí eu não boto. Se não falou nada, eu deduzo que tá tudo bem. Beijo, tchau.